No centro do nosso mapa mental estão os direitos fundamentais e veremos agora uma introdução. A aplicabilidade dos direitos fundamentais é imediata, porém alguns possuem eficácia contida. Eles podem ser objeto de emenda constitucional, mesmo as cláusulas pétreas. Porém, quando se tratar de cláusulas pétreas, não pode tender à abolição delas. Isso é proibido. Não são absolutos, pois podem ter restrições, se necessárias, adequadas e na medida certa, e em situações de estado de defesa e estado de sítio. Em um conflito de interesses entre direitos fundamentais, vai depender da análise do caso concreto. Um não prevalece sobre o outro, pois eles têm a mesma hierarquia, pois ambos são constitucionais, ou seja, um não exclui o outro. Temos uma diferença entre direitos e garantias. Direitos são bens e vantagens na Constituição. Por exemplo, direito ao juiz natural. Já as garantias asseguram o exercício do direito. Por exemplo, os remédios constitucionais. Os direitos fundamentais aplicam-se também aos estrangeiros, mesmo que sejam turistas, e às pessoas jurídicas. No centro do nosso mapa mental estão os direitos fundamentais, e o que queremos saber são as suas características gerais. Eles são imprescritíveis, inalienáveis, irrenunciáveis, invioláveis, universais, se aplicam a todos, efetivos, interdependentes, complementares, relativos, não podem ser aplicados de forma absoluta, e têm eficácia vertical e horizontal. Vertical é em relação ao Estado, já horizontal é em relação aos particulares. Os direitos fundamentais podem ser classificados em 4 gerações ou dimensões, conforme a doutrina majoritária. A primeira dimensão, ou geração, são as liberdades políticas, os direitos políticos, direitos civis, e a palavra-chave é a liberdade. O histórico é a Magna Carta de 1215 e o Bill of Rights de 1688. Já a segunda geração ou dimensão são os direitos sociais, culturais e econômicos. Como histórico, temos a Revolução Industrial, a Constituição de Weimar de 1919 e o Tratado de Versalhes. E como palavra-chave temos a igualdade. Na terceira geração, temos os direitos coletivos e a palavra-chave é solidariedade. Finalizando, temos outras classificações doutrinárias que podem classificar quarta geração, quinta geração, mas para tópicos relevantes de prova, o mais importante é sabermos a primeira geração, a segunda e a terceira, liberdade, igualdade e solidariedade. Esses são os tópicos mais importantes desse tema. Iniciaremos pelo direito à vida, e ele tem 2 concepções: o direito de manter-se vivo e o direito de ter uma vida digna. Importante saber que não fere o direito à vida as pesquisas com células-troncos embrionárias e nem o aborto de feto anencéfalo. No Brasil, é vedado a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, muita atenção, porque se a prova perguntar se a pena de morte é 100% proibida, a questão está errada. A pena de morte é vedada, porém, há uma exceção, o caso de guerra declarada. O princípio da igualdade, ou também conhecido como o princípio da isonomia, iguala homens e mulheres nos termos da Constituição. Igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas desigualdades. Por isso que é permitido a discriminação positiva. Como exemplo, podemos trazer as vagas para pessoas com deficiências em concursos públicos. O princípio da legalidade diz que para a administração pública
o administrador só pode fazer o que é permitido em lei. Já o particular pode fazer tudo que não for proibido em lei. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E é importante saber que o princípio da reserva legal é quando se exige lei formal. Exemplo, a lei definirá algo. Sempre que tiver isso, a lei definirá, a lei vai traçar, enfim, coisas semelhantes, isso quer dizer que há exigência de lei formal. E nesse instante temos o princípio da reserva legal. Ninguém será submetido a tortura e nem a tratamento desumano e nem degradante. Temos aqui a liberdade de expressão. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O direito de resposta será proporcional ao agravo e gerará indenização por dano material, moral ou à imagem. Quanto à liberdade profissional, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Por fim, temos o direito à privacidade. Ele é aplicado mesmo para pessoas públicas e a sua violação gera indenização por danos materiais, morais, e essas indenizações podem ser cumulativas. Vamos falar um pouco sobre religião. O Brasil é um país laico. Isso significa que não possui religião oficial. A assistência religiosa, nos termos da lei, será garantida nas entidades de internação civis e militares. A liberdade de crença garante proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Essa norma tem eficácia contida. Explicando um pouco melhor esse pedaço, devemos saber que ninguém será privado de direitos por esses motivos aqui, ó. Crença religiosa, convicção filosófica ou política. Porém, se o indivíduo utilizar da crença religiosa, da convicção filosófica ou política para se esquivar das obrigações legais que são a todos impostas e ainda se recusar a cumprir uma prestação alternativa que será fixada em lei, aí sim ele será privado de direitos. Vamos falar sobre casa e vamos interpretar de forma extensiva. Por exemplo, o local de trabalho vai ser considerado casa, um quarto de hotel vai ser considerado casa. Então, nós vamos interpretar extensivamente a casa como locais de trabalho, quarto de hotel, enfim, local onde a pessoa se encontra habitualmente. A casa é asilo inviolável do indivíduo, essa é a regra. Não podendo ninguém entrar em sua casa sem a sua permissão, salvo a qualquer hora, durante o dia, durante a noite, não importa, no flagrante delito, em caso de desastre ou para prestar socorro. E aqui nós temos um detalhe, ó, só será permitido durante o dia por determinação judicial. Então, à noite, não pode adentrar-se à casa do indivíduo, mesmo com determinação judicial. Só poderá entrar à noite nesses casos aqui, ó, flagrante delito, desastre, prestar socorro. Ou se o indivíduo deixar. Se o indivíduo permitir que você entre, aí não há problema. Porém, se ele se negar, aí você vai ter que observar isso aqui. A qualquer hora, nesses 3 casos, e apenas durante o dia por determinação judicial. Finalizamos aqui mais esta aula sobre o artigo 5º da Constituição Federal. Acesse a descrição do vídeo, baixe o PDF dessa aula e conheça o nosso curso de mapas mentais para concursos públicos. Bons estudos e até a próxima!